primeiro passo de uma empresa é vender. Eu tinha pavor da palavra gestão. A gestão é a forma mais fácil da gente transformar sonho em realidade. Já que não adianta vir com jargão técnico, não adianta vir com complexidade, porque isso só vai afastar as pessoas do que a gente faz. Se eu não equilibrar esses pratinhos de maneira coordenada e minimamente harmoniosa, a chance de dar certo é quase zero. Esse apoio, ele é essencial, principalmente para a mulher, que tem um peso maior, que é o cuidar da família. Inevitavelmente, o cuidar é a nossa responsabilidade. Eu tenho que garantir o meu feijão com arroz aqui, ó, o leitinho do menino aqui. Como que eu vou pensar daqui 5, 10 anos o que vai ser meu negócio? Não sei. A simplicidade traz resultado. E quando eu consigo simplificar o meu modelo de gestão para que qualquer pessoa entenda e consiga fazer, é o ápice da sofisticação. Errei, beleza. Levanta, sacode a poeira e segue em frente, vamos para o próximo. E aí, mais ou menos em 2018, eu comecei a me especializar nos negócios, nos infonegócios, vamos chamar assim. Eu identifiquei ali como uma oportunidade de uma nova economia. E realmente é uma nova economia. Porque a tua empresa é uma extensão do que você é, do que você imagina, principalmente quando a gente está começando o negócio. Jaque Torres é uma destacada especialista em gestão e liderança de projetos, com mais de 15 anos de experiência certificada pelo PMI, com formação em análise de sistemas e engenharia de software, além de um MBA em gestão empresarial pela FGV. Jaque gerenciou projetos que totalizam mais de 15 bilhões de reais em grandes corporações e startups. Em 2018, ela ingressou no marketing digital, criando modelos de negócios inovadores. E atualmente é vice-presidente de operações da Aeon, onde supervisiona mais de 150 projetos estratégicos. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast É Com Elas, o podcast global da mulher empreendedora. Aqui a gente fala do universo feminino para a mulher que quer empreender, principalmente através do e-commerce sem estoque, mas de uma forma leve, sem tirar o feminino do brilho dela. Sendo assim, eu quero te pedir um favor. 80% das pessoas que assistem o nosso podcast não se inscrevem no nosso canal. E para que eu possa continuar com esse projeto e trazendo convidadas mais que especiais, eu preciso da tua ajudinha. Então já para aí, se inscreve no canal para que esse projeto continue e a gente possa cada vez trazer convidados e convidadas com maior brilho aqui para ajudar a gente para fazer esse projeto crescer. E no episódio de hoje, eu vou trazer uma pessoa aqui que eu admiro pra caramba, gente. Sério, eu conheci ela há mais ou menos 1 ano e meio e pra mim, ela tá me ouvindo aqui, eu tô falando do fundo do meu coração, é um exemplo de mulher. E eu tô louca para bater esse papo com ela e que vocês conheçam mais da história dela, e ela vai trazer um assunto aqui que importa muito para a mulher que quer empreender. Seja muito bem-vinda, Jaque Boesso. Tudo bem, Jaque? Obrigada pela tua presença aqui. Obrigada pelo convite, muito obrigada, é um prazer estar aqui conversando com você novamente. Adorei a apresentação, muito obrigada. Bora bater esse papo gostoso, leve, e de um assunto que nem sempre a gente trata com leveza, principalmente a gente que é mulher, né? A gente traz um peso muito grande, né? Exatamente, é por isso que eu acho que eu desenvolvi, já que essa admiração tão grande por ti, porque eu tinha pavor da palavra gestão, até te conhecer. Sinceramente, eu achava que isso não era para mim. Eu achava que não era possível eu, Michelle Jacobs, fazer uma boa gestão, que não tinha como eu aprender esse negócio. Então, eu quero começar te perguntando, né? Eu acho que esclarecendo para as mulheres que estão nos assistindo, de uma forma mais simplista, o que é gestão? Por favor, Jaque. Muito bem. Olha, tem a visão técnica
e tem a visão romântica. Eu confesso que eu gosto da visão romântica. A visão romântica sempre define gestão como a gestão é a forma mais fácil da gente transformar sonho em realidade. Quando a gente olha para a visão técnica, a gestão a gente define em aplicação de ferramentas e técnicas para a gente alcançar um objetivo. Eu confesso que eu gosto mais da romântica. Eu pego meu conhecimento, habilidades e técnicas para transformar um sonho em realidade. Então, eu vou muito para esse lugar. Eu gosto muito da simplicidade e da leveza realmente na gestão, porque é um tema tão denso, tão às vezes colocado de maneira complexa, que a gente realmente ou cria birra ou cria medo de fazer, né? Então, eu gosto de desmistificar a gestão para simplificar, e na minha visão, a gestão ela pode ser alcançada por qualquer pessoa, qualquer tamanho de negócio, inclusive na nossa vida pessoal. Então, na minha visão, a gestão é a maneira mais fácil da gente alcançar os nossos sonhos. Ó, muda totalmente a tua visão romântica da gestão, né? Dá até vontade de querer encarar. Porque sabe o que acontecia comigo, Jaque? Toda vez que eu ia na internet e procurava como fazer um plano estratégico, eu não conseguia sair do lugar, sabe? Porque era tão denso, como tu falou, tantas ferramentas, tanta coisa que parece que não era para mim. Eu tinha que contratar uma consultoria, não tinha chance de eu, uma pequena empresária, fazer aquilo. E eu até acho que acaba distanciando o pequeno empresário da gestão, correto? Completamente. O que eu vejo, tá, Michele? Eu acho que eu tive uma lição que eu aprendi em 97, talvez, 96, 97. Foi logo quando eu comecei a olhar para esse universo de gestão com um olhar um pouquinho mais curioso. Não era gestora, mas eu comecei a olhar com um olhar um pouquinho mais curioso. Eu trabalhei com um diretor de marketing que ele me falou assim, Jaque, não adianta vir com jargão técnico, não adianta vir com complexidade, porque isso só vai afastar as pessoas do que a gente faz. Ou a gente tem a capacidade, habilidade e conhecimento suficiente para simplificar, ou ninguém vai usar. Então, ali foi uma grande lição que eu aprendi, e dali em diante eu sempre busquei essa simplificação. Porque quando a gente fala em gestão, a gente traz uma complexidade desnecessária. Então, como você disse, pô, vou fazer um plano estratégico, aí você vai procurar, dá um Google, vai no GPT e fala, me lista o que eu preciso fazer num plano estratégico. É tanta coisa que você tem para fazer que você fala assim, não é para mim. Olha só como que eu vou pensar. Eu tenho que garantir o meu feijão com arroz aqui, ó, o leitinho do menino aqui. Como que eu vou pensar daqui 5, 10 anos o que vai ser meu negócio? Não sei. Então, eu acho que esses gurus da gestão, eles vendem muito uma complexidade para depois vender uma facilidade. É uma sopa de letrinhas tão grande que no final do dia você fala assim, cara, não faz sentido. Para que eu preciso tornar as coisas tão complexas? Por que eu preciso tornar as coisas tão inacessíveis? Quando a gente olha a gestão financeira de uma empresa, a gestão financeira, toda a análise financeira de uma empresa, ela se resume às as 4 operações básicas da matemática. Ou eu somo, eu subtraio, ou eu divido, ou eu multiplico. Mas é tanta sopa de letrinha, tanta complexidade que o mercado traz para as questões que o pequeno empresário ou quem está começando olha para aquilo e fala, não é para mim. Então, eu particularmente não gosto. Então, eu tento ao máximo simplificar, eu tento ao máximo fazer aquilo que realmente vai mexer na agulha, que vai fazer com que a gente chegue do outro lado, fazer por fazer, para falar que está bonito, está documentado, está formal, está isso, está aquilo, não vai levar a nenhum resultado. Então, desde o início da minha carreira, eu sou meio que quase que um anti-herói da gestão, sabe? Tipo, eu me coloco ali questionando o status o tempo todo, por que eu preciso fazer assim? Mas para quê? Qual é o benefício que isso vai me trazer? Isso acaba refletindo na forma como eu enxergo e eu toco os negócios que eu toco hoje. Tem que ser simples. Se não for simples, não sai do papel.
Se não for simples, não tem aderência no time. Se não for simples, dá preguiça, a gente não faz. Então, eu acredito muito nisso. A simplicidade traz resultado. E quando eu consigo simplificar o meu modelo de gestão para que qualquer pessoa entenda e consiga fazer, o ápice da sofisticação, né? Então, eu vou muito por esse lugar, do simples e bem feito. Maravilhoso. E eu estou na mentoria da Jaque, gente, e realmente, até as planilhas que ela trabalha, normalmente eu estava acostumada com aquelas planilhas super complexas, que eu não sou tanto das planilhas, eu não sou uma pessoa que veio do financeiro. E quando eu comecei a lidar ali com as planilhas do time da Jaque, são simples, qualquer pessoa que tem um mínimo de conhecimento consegue completá-las e interpretá-las. Então, eu me identifiquei muito, e é até por isso que eu passei a te admirar tanto, né? Até porque tu fostes a pessoa que me mostrou que é possível fazer gestão, porque eu já achava assim que o único jeito era contratando uma super consultoria, que na nossa empresa não tinha mais jeito, a gente não ia conseguir fazer, e você conseguiu mudar essa realidade. E Jaque, conta um pouquinho, tu já, pelo que eu saiba, eu me lembro que uma vez tu comentastes, tu já fez gestão de tudo, né? De, só de foguete que não, né? Parece. Ainda não, foguete ainda não, mas já trabalhei em terminal multimodal, então não fiz foguete, mas já fiz porto, então tá ali perto. Enfim, então assim, eu comecei a minha carreira como engenheira de software, então eu tenho essa formação mais técnica. Depois que eu fiz engenharia de software, eu comecei a trabalhar, comecei programando e depois eu comecei a trabalhar efetivamente como líder de equipe e depois eu fui me apossando da gestão. Então, eu já fiz gestão de empresas de eventos, então, carnaval, já participei de projetos do carnaval, já fiz construção, já fui responsável por todo o planejamento e execução da construção de uma das fábricas de celulose, uma das maiores fábricas de celulose do mundo, já fiz desenvolvimento de software, já fiz planejamento de malha logística, já fiz nacionalização de marcas que são muito conhecidas. Então, por exemplo, o Taco Bell, quando veio para o Brasil, toda a organização logística do Taco Bell, eu participei desse projeto, eu liderei esse projeto. Então, assim, agronegócio também já fiz. Então, eu tenho um portfólio muito vasto de conhecimento em termos de gestão. E aí, mais ou menos em 2018, eu comecei a me especializar nos negócios, nos infonegócios, vamos chamar assim. Eu identifiquei ali como uma oportunidade de uma nova economia, e realmente é uma nova economia. E aí comecei a me especializar e comecei a testar esse meu modelo de gerir negócios também nesse universo um pouco diferente, um pouco mais livre, um pouco mais sem regras quase, né? Esse mercado que estava nascendo ali. E com um modelo que a gente usa como modelo de aceleração e estruturação de negócio, a gente também conseguiu criar e alavancar muitos negócios incríveis usando essa mesma simplicidade do fazer. Então, a gente foca muito no fazer, a gente foca muito na agilidade das tomadas de decisão, para que a gente consiga sair do outro lado. Então, cara, dificilmente você vai me perguntar uma coisa que eu não tenha já executado pelo menos uma vez, ou eu tenha liderado ou participado muito próximo, com exceção do foguete. O foguete ainda Mas daqui a pouco o Musk tá te chamando, quem já. sabe, né? Um foguetinho, agora foguete da Terra, enfim, quem sabe. Sensacional. E no digital, o que tu percebeu, assim, porque eu sinto aqui, né, que tu falou ali que o digital é livre, e eu sinto que a gestão no digital, ela é um pouco deixada de lado, pela essa facilidade de tu começar um negócio, e
Quando, por exemplo, o meu negócio já tinha anos de vida, já estava faturando alguns milhões quando a gente foi procurar a questão de gestão, né? Então, acho que em outros, me corrija, por favor, se eu estiver errada, mas eu tenho a impressão que em outras áreas vem muito paralelo, né? O negócio já começa junto com a gestão, e no digital não me parece ser tanto assim. Eu brinco que o digital raiz, como começou lá atrás, era uma empresa que só tinha comercial, só vendia. Pouco se preocupava com a entrega, pouco se preocupava com o relacionamento com o cliente, pouco se preocupava com a equipe, porque normalmente eram equipes muito enxutas, né? Muitas vezes era o expert, 2, 3 pessoas no máximo ali para fazer a coisa acontecer. E com o amadurecimento natural do mercado, esse jogo começou a mudar. Então as vendas não são mais tão fáceis, a conversão agora é um jogo de muita análise numérica, a concorrência aumentou. Então, naturalmente, esse mercado ele vem sofrendo com esse amadurecimento. Só que isso é bacana porque é uma seleção natural. Quem não se adapta, quem não começa a se preocupar um pouco mais com esse viés da gestão da qualidade da entrega, vai acabar se machucando bastante. Então, o mercado lá atrás, ele começou muito como uma empresa só com comercial. Eu só vendo, só vendo, só vendo. Começou a aumentar a concorrência e as margens começaram a ser afetadas, porque você precisou começar a investir muito mais em anúncio, ou seja, o que começou a sobrar para fazer aquele mesmo lançamento diminuiu, o pessoal começou a pensar, caraca, e agora? O que eu tenho que fazer? E aí foi onde começou essa seleção natural e os experts começaram a se preocupar um pouco mais com gestão e trazendo outros braços para a empresa que não seja só a parte da venda. No nosso modelo de trabalho, o primeiro passo de uma empresa é vender. A gente fala isso, tem que vender, tem que vender, tem que vender, tem que vender. A partir do momento que a gente vende, a gente começa a estruturar a empresa. E eu começo por onde? Pelo financeiro. E normalmente, quando eu começo pelo financeiro, para o pessoal que trabalha no mercado digital, de infoprodutos e tudo mais, é onde a coisa aperta. Por quê? A gente precisa, quando a gente. Sabe aquele pai mais rígido? É com olhar para o financeiro. A gente olha para os números e fala: caraca, vendi um monte, mas gastei um montão também. Como que essa conta vai se pagar? Então, muitos sofrem demais nesse processo de amadurecimento e às vezes demoram demais para entender que amadurecer é o único caminho, porque se não amadurecer, o negócio ele não vai se perpetuar, ele não vai deixar de ser um eu empresa ou um produto, que muitas vezes acontece, o cara não tem uma empresa, ele tem um produto que ele consegue vender e transformar aquilo num negócio de verdade. Então, eu entendo que esse mercado tem mudado, vem amadurecendo, tem um caminho imenso ainda para ser trilhado, mas o bacana é que, normalmente, quem trabalha com quem é empresário, quem é empreendedor, não é uma pessoa leiga total, não é, são pessoas que sabem o que querem, são pessoas que sabem vender, e falando português, claro, não são burras, né? Então, assim, quando elas percebem que elas começam a vender e que o dinheiro não está sobrando como sobrava anteriormente, elas começam a se preocupar e olhar para a gestão como um remédio para esse problema. E aí é onde mora o perigo, porque a gente sai do 0 para o 100 sem nem pensar. Não, vamos gestão. Daqui a pouco a empresa está toda inchada, daqui a pouco a empresa está toda amarrada e você não consegue sair do outro lado. Para você que tem uma operação no digital, provavelmente o serviço ao cliente pode ser um calcanhar de Aquiles. E eu quero te apresentar, então, a Conecta Drop, que pode ser a solução para terceirizar isso para o seu negócio. Você não vai precisar ficar contratando e treinando. Deixa alguém especializado fazer isso por você. A Conecta Drop é a nossa parceira aqui no podcast É Com Elas. E eu vou deixar todos os detalhes aqui para você entrar em contato com eles e tirar todas as suas dúvidas.
como melhorar o seu suporte para melhorar a conversão e os resultados do seu negócio. Isso aconteceu aqui com a gente, deixa eu me lembrar o ano exatamente, já que eu acho que foi em 2021. A gente contratou uma consultoria, a gente fez todos os processos, contratou, e as vendas diminuíram, assim, à medida que a gente foi inchando a empresa, as vendas diminuíram. A gente se viu em dezembro, assim, eu e o meu sócio nos olhamos e falamos, meu Deus, o que aconteceu? E aí bate aquele desespero, porque tu trouxe isso e foi exatamente o que aconteceu com a gente. A gente foi do zero e quis, assim, fazer tudo. Então, e daí foi que eu fiquei, tá, aí foi que eu falei, não, isso não realmente não é. Tipo, agora que a gente tentou, deu tudo errado. Daí foi que aos poucos eu fui entendendo que não era bem assim, mas é bem perigoso. E eu quero trazer um ponto que tu falou, que a mesma coisa que tu falou do infoproduto acontece no e-commerce. O mercado, ele tá muito mais maduro, ele tá mais competitivo. Então, hoje, eu costumo falar para minhas alunas, vocês têm que olhar para o negócio de vocês desde o início como um negócio. Não é mais sobre encontrar o produto e fazer um monte de venda. Porque lá, quando eu comecei, já que é exatamente o que tu falou, a gente colocava um produto lá no tráfego e se vendia. O máximo que dava era um errinho, mas hoje em dia, se tu não tem ali a gestão do tráfego correta, se tu não sabe quanto tá gastando, provavelmente o teu negócio pode até dar sorte de encontrar um produto, mas não vai perpetuar, sabe? Exato. E tem um ponto importante, né? O seu negócio ele pode até dar dinheiro, mas será que ele está dando o que ele poderia dar? Será que você não está deixando o dinheiro na mesa porque você não está olhando corretamente os números? Você não está se preocupando minimamente com a gestão? Porque o que acontece, Michele? Os empresários, principalmente os que têm o seu primeiro empreendimento, eles vão procurar a gestão por dois motivos. Ou porque a pessoa gosta, e aí ele vai ser um negócio mais lento, porque é uma pessoa que gosta de gestão na sua essência, não necessariamente uma pessoa que vende bem, e tá tudo bem, ele vai andar um pouco mais lento, ou porque deu ruim, entendeu? Começou a dar ruim, o que eu vou fazer? Nossa, eu preciso fazer gestão, eu preciso olhar para o financeiro, eu preciso fazer fluxo de caixa, eu preciso fazer isso, e começa a fazer tudo sem pensar. E aí faz um caminho parecido com o que você fez. Vou contratar uma consultoria para me ajudar, vou estruturar os meus processos, vou fazer isso. E aí o que acontece? Normalmente é uma pessoa só, esquece da venda, o quanto a venda é essencial e primordial para que você tenha uma empresa saudável. Então, é um jogo de pratinhos. Tô vendendo, meu pratinho da entrega caiu. Aí eu venho correndo, dou uma ajeitadinha aqui na entrega, aí volto para vender. Se eu não equilibrar esses pratinhos de maneira coordenada e minimamente harmoniosa, a chance de dar certo é quase zero. Porque se eu ficar só vendendo e não olhar para a entrega, não olhar para a gestão, não olhar para o todo, eu vou derrubar o pratinho aqui. Derrubando o pratinho aqui, eu não vou conseguir avançar e escalar meu negócio. Se eu olho só para gestão, só para número, eu vou deixar cair o pratinho da venda. Se eu deixo cair o pratinho da venda, não adianta ter um melhor modelo de gestão, não adianta ter o melhor conjunto de indicadores, que eu não vou ter venda. A empresa morreu. Então, assim, é um jogo de equilíbrio. A gente tem que estar aqui, tem que estar ali, tem que correr. Então, essa é a dificuldade, principalmente quando você está começando e quando você é sozinho. Conclusão, empreender não é fácil, acabou o episódio. O pessoal se apavorou. Mas é coisa de... Quando a gente para olhar a essência do empreender e a quantidade de riscos que a gente corre e está exposto todo dia, a gente fala, bora fazer um concurso público? Aí daqui a pouco, quando a gente faz a primeira venda ou quando a gente vê o primeiro resultado, a gente fala, não é isso que eu quero, não, eu quero realmente empreender. São altos e baixos o tempo todo, é uma montanha-russa, né? É legal porque eu também sinto isso, sabe? É bem uma montanha-russa e eu adoro. Na verdade, eu me acostumei com essa montanha-russa, eu acho emocionante. Você gosta de montanha-russa? Eu gosto. É isso, a nossa vida é isso, adrenalina o tempo todo.
Eu falo que eu não. Gente, eu nunca conseguiria trabalhar num. Eu acho que me botava 2 meses num posto público, eu pirava, ia deixar todo mundo louco lá, que eu preciso dessa adrenalina. Eu acho, me acostumei e eu acho desafiador, sabe? Já que eu procuro esse desafio. E vocês falam uma coisa, eu não sei se foi tu que mencionou na mentoria e que ficou bastante marcado para mim, que é o fato que por ser uma montanha-russa e por todos esses riscos que nós corremos, o teu negócio tem que te fazer enriquecer. Não é para trocar figurinha. Se é para trocar figurinha, é melhor fazer o concurso público. É isso. Esse é o jogo, né? Então, assim, o risco que a gente corre, e eu não estou falando só risco financeiro, porque a partir do momento que você abre uma empresa, você tem responsabilidade civil, né? Então, assim, pô, se você não pagou imposto corretamente, porque o teu contador fez um trabalho ruim? O governo não vai querer saber se você contratou um contador bom ou ruim. A responsabilidade é tua. Quem sonegou imposto foi você, não foi o teu contador. Se você, porventura, por estratégia de crescimento, decidiu que seus colaboradores seriam PJs e não CLTs, quem está correndo risco é você, não são eles. Então, se esse jogo não for um jogo como qualquer coisa de risco, quanto maior o risco, maior benefício eu tenho, não faz sentido jogar. Só que o que a gente precisa ter na cabeça é que tudo tudo tem uma trajetória. Então, muitas vezes, um empreendedor que ainda não virou empresário, ele está ali só empreendendo, tentando fazer a coisa acontecer, às vezes ele quer o resultado da noite para o dia. E principalmente quando é no digital, porque tem gurus e fórmulas milagrosas de estruturar o negócio, como você ganhar milhões, faz 6 em 7, faz 8 em 7. E aí, quando você vai realmente para o chão de fábrica para fazer acontecer, não necessariamente é no tempo que eles colocam. Então, a gestão do risco, da nossa expectativa, a expectativa está ligada ao nosso sentimento, versus o tempo que leva para a gente realmente transformar o nosso negócio em algo que nos enriqueça, tem toda uma trajetória. E aí, muitas vezes, a gente não está disposto a passar por toda essa trajetória, passar por todo o caminho, por toda a jornada, que nem sempre é fácil, nem sempre é rápido. Normalmente não é. E um erro que eu vejo muitos empresários, empreendedores, né, não empresários ainda, cometerem, é achar que ele precisa ficar rico primeiro do que a empresa. E tem que ser o contrário. Primeiro a empresa precisa ser rica. Primeiro a empresa precisa ser forte para que depois eu enriqueça como pessoa física. Muitas vezes a gente sangra a empresa, a gente pega tudo que a empresa ganha e coloca na nossa conta pessoa física, porque a gente acha que a gente ficou rico. E aí na primeira queda da montanha-russa, que é o empreender, a gente quebra junto com o nosso negócio. Então, esses são alguns dilemas que a gente vive no empreender, e principalmente quando a gente está começando. Eu vejo muito isso com os meus mentorados e já aconteceu comigo também. Eu me lembro a minha primeira loja foi iPhone, viagem, trocar computador. Todo mundo perguntava: "Nossa, agora tu só viaja?" Daí, hoje eu olho, né, e daí nem 30% a gente separava para reinvestimento. Então, mas eu também vejo como uma fase, é aprendizado, né? Na época eu não era madura suficiente para entender isso, e tá tudo bem, aproveitei as viagens e aprendi com o processo, faz parte também. Faz, e esse é um ponto, né? A gente brinca aqui na empresa que lição aprendida é muito legal, mas tem umas que a gente preferia ficar burro, né? Não precisava bater tanta cabeça assim, né? Podia ficar burro nesse aspecto. E de verdade, quem é empreendedor de verdade, antes mesmo de ser empresário, é um cara que ele não para. Então, errei, beleza, levanta, sacode a poeira e segue em frente, vamos para o próximo. Porque essa resiliência, essa energia é muito importante, porque nossa vida é feita de altos e baixos.
às vezes, dependendo do período que a empresa está, mais de baixos do que de altos. E se a gente não conseguir lidar emocionalmente com isso, e aí vem a questão do propósito. Se o propósito não for forte o suficiente para fazer com que você passe pelos momentos de baixa sem se prejudicar emocionalmente, dificilmente você vai conseguir sair do outro lado, porque a sua empresa vai ser um reflexo da sua energia. Se você está bem, a sua empresa vai estar bem. Se você está mal, a sua empresa vai estar mal. Sensacional, é bem isso mesmo, e a gente que acompanha os alunos, a gente percebe muito isso, né, que as pessoas precisam se conectar. Eu já tive várias convidadas aqui, eu fazendo as entrevistas, já que eu percebo muito isso, todas as pessoas que tiveram sucesso, elas tinham um querer muito forte, né, e às vezes esse propósito, como teve a Patrícia que passou por aqui, que o propósito dela era poder dar uma boa escola para os filhos dela, né, não é deixar um legado, etc. Então acho que isso também, às vezes as pessoas confundem esse tipo de propósito, correto? Totalmente. E é importante que você consiga. E aí a gente precisa dividir o indivíduo da empresa. Mas é importante que você consiga ver o seu propósito de vida, o que você quer para a sua vida, espelhado no da empresa. Porque a tua empresa ela é uma extensão do que você é, do que você imagina, principalmente quando a gente está começando o negócio. E se eu não consigo realizar o meu sonho através da minha empresa, para que eu preciso correr tanto risco? Para que eu preciso estar ali? Então, são nuances, e eu falo muito na mentoria que na gestão a gente tem que tirar a emoção da mesa. Só que a gente tem que tirar a emoção da mesa sem se desconectar da gente. Porque, vamos imaginar assim, como eu vou acordar todo dia para ir trabalhar, sendo que eu não acredito no que eu vendo, sendo que eu não acredito no que eu falo? Dificilmente eu vou fazer um bom trabalho, dificilmente a minha empresa vai crescer. Eu, como empresária, eu, como empreendedora, eu, como líder, a primeira líder da empresa, se eu não acreditar fielmente e verdadeiramente, genuinamente no que minha empresa vende, minha empresa não vai ter sucesso. Não vai. Não adianta. Eu posso até ganhar dinheiro, mas vai ser por um período curto da existência da minha empresa. Exato, concordo com gênero e número. E a gente tem que acreditar, e quem está vendendo um produto físico, né, escolher um produto bacana, acreditar no seu negócio e ir galgando isso e, e ir subindo esses degraus do empreendedorismo, degrauzinho a degrauzinho. Eu queria te perguntar, Jaque, agora trazendo bem para o universo aqui do nosso público, do nosso podcast. Normalmente, quem começa a empreender aqui, que assiste o nosso podcast, muitas vezes homens também, essas pessoas são eu presa, né? Elas estão 100% sozinhas e elas têm que lidar com escolha de produto, venda, serviço ao cliente. Como que essa pessoa que está sozinha lidando com tantas coisas ao mesmo tempo pode pensar em gestão? Eu não sei se tu consegue trazer alguma dica prática para essa pessoa, como que ela pode olhar para isso e já ir aplicando no pequeno negócio dela, que é só ela, para já começar em um caminho mais gerenciado. Muito bem. Quando a gente está sozinho, a dose de gestão ela tem que ser pequenininha, porque eu não preciso me preocupar em criar grandes processos, eu não preciso me preocupar em criar grandes ferramentas. Por quê? Porque eu tô ali sozinha, estou ali ainda experimentando e estruturando muito o meu negócio. Então, o primeiro ponto é entender que a dose de gestão que eu vou dar para esse momento ela é muito menor do que quando eu já tiver com o meu negócio estruturado. E aí vem muito da organização da agenda. Então, por exemplo, é importante que
por mais que seja uma dose pequena, você reserve um tempo na sua agenda para fazer gestão, para olhar para o seu fluxo de caixa, olhar para os seus números, olhar para o resultado que aquelas campanhas estão trazendo ou não. Então, a maneira mais fácil de fazer para que a gente coloque esses chapéus é organizando blocos na nossa agenda. Então, vamos imaginar que, sei lá, segunda-feira de manhã é o dia da Jaque do financeiro. Então, aquele momento da segunda-feira de manhã, eu vou estar com o chapéu do financeiro. Eu tenho que olhar fluxo de caixa, eu tenho que criticar os meus números de venda. E aí é bacana não praticar o auto-engano. Se eu estou com o chapéu do financeiro, eu tenho que olhar de maneira crítica, sem culpa nem desculpa. O número veio, não veio, gastei mais do que eu imaginei, o que eu vou fazer? Então, organizar agendas em blocos para que você tenha gestão. E quando você é sozinho, de verdade, o que você precisa fazer é vender e cuidar do dinheiro. Todo o resto, não precisa. Então, o que eu preciso fazer? Vender. Para vender eu tenho que selecionar produto? Tá bom, faz parte do meu processo de venda. Eu preciso estruturar o meu relacionamento com o cliente? Pô, se isso está impedindo que eu venda, preciso. Aí tem solução de IA que pode ajudar, tem outros caminhos, ou até mesmo fazer uma primeira contratação para que tire essas demandas, essas picuinhas do dia e que não faça você perder tempo com atividades que não vão agregar venda ou trazer a segurança financeira. Então, é importante que a gente divida a agenda em blocos e entenda que esses dois lugares a gente tem que olhar, vendas e financeiro. Mas e o propósito da empresa, os valores, o plano estratégico? Ainda não chegou a tua hora. A hora é ali de foca na venda, define um número que você tem que buscar a cada 3 meses ou no ano, e foca em vender e foca em controlar o dinheiro e o fluxo de caixa para que no final do mês você tenha a lucratividade que você imaginou, que você consiga pagar o seu salário. E é importante você definir um salário para você, porque se a empresa não conseguir sequer pagar o seu salário, você está fazendo alguma coisa errada. Tá? Então, basicamente é isso, é olhar para o financeiro e olhar para a venda. Não precisa fazer mais nada. Contratei a primeira pessoa. Essa pessoa vai cuidar do relacionamento com o cliente. Aí você vai, treina relacionamento com o cliente. Daqui a pouco tem, sei lá, um outro problema. Você começa a precisar de ajuda para selecionar produtos. Aí você vai, cria um processo de seleção de produtos. Porque você vai precisar tirar da tua cabeça a forma como você seleciona produtos e passar para uma outra pessoa. Então, aos poucos e na medida em que a empresa vai crescendo e tomando forma, você vai criando os processos e aumentando o teu repertório de gestão. Sozinho, cuida do teu fluxo de caixa e cuida de vender bem, porque isso já vai trazer segurança para que você cresça. Eu vou usar essa com meus alunos, hein? Quando eles vierem perguntar sobre como agora, nesse momento, é vender e cuidar do dinheiro. Porque a gente vê vários casos aqui, sabe, Jaque, que vem de mentoria, que as pessoas até estão faturando, mas não tem nem noção dos gastos, né? Eu acho que uma coisa básica, às vezes, é planilhar. Dentro do marketing digital, a gente começa a contratar uma plataforma ali, uma outra plataforma ali, não sei o que, um aplicativo para não sei o que. Aí quando vê, não sabe nem quantas assinaturas está pagando por mês e não sabe aonde está escoando o dinheiro, né? Então, às vezes, uma planilha simples de controle já te ajuda aí a deixar de sangrar, né? E uma planilha de fluxo de caixa, ela é simples, ela só precisa do quê? De disciplina. Então, contratei uma ferramenta de automação, eu tenho que colocar lá no meu fluxo que eu vou pagar aquela ferramenta de automação. Contratei um serviço, eu tenho que colocar lá na minha planilha que eu contratei um serviço por um determinado período. Então, é um jogo de disciplina. Mas como estamos falando com adultos, não é para ser fácil, é para ser feito, é só planilhar. Se você der qualquer Google, até mesmo se você entrar no Excel e pedir uma planilha padrão de fluxo de caixa, ela vai te entregar. Agora, qual é a dificuldade? É a disciplina, que às vezes a gente não tem essa disciplina de falar, eu vou reservar meia segunda-feira toda semana para olhar para os meus números. Então, esse é um jogo de disciplina. E quanto mais você cresce, mais você percebe que a gestão nada mais é do que você trabalhar a sua disciplina para fazer o que precisa ser feito. Não é difícil. O difícil é ter a disciplina. Eu sinto exatamente isso. Quantas vezes aqui
tu começa faz 3 meses olhar os números, e daí parece que daí as coisas começam a andar. Ah, não, mas tem algumas coisas mais importantes. Aí passa uma semana, passa 2 semanas, esses dias, eu falei pro meu sócio: olha, a gente deixou o mês passado, a gente não verificou nossas planilhas, a gente tem que voltar. E é o que tu trouxe. Eu acho que realmente é mais a disciplina do que a dificuldade das fórmulas, de tudo. Porque o fluxo de caixa ele é o quê? Soma de tudo que eu gastei ou eu me comprometi para o futuro, menos a receita que eu tenho. Sobrou? Esse é um fluxo de caixa. Se você olha uma das demonstrações financeiras mais usadas, que a gente fala que é o DRE, que é demonstrativo de resultado, o que, que ele é? É mais e menos. Receita, menos imposto, menos despesa de vendas, menos isso, menos. Aí quando você vê, você tem lá o teu lucro. Aí você fala, é difícil? Não, eu só preciso ter disciplina, principalmente para controlar as minhas despesas. Então, Michele, estou começando a reservar meio período da semana, que eu acho que até muito, dependendo do tamanho do teu negócio, é mais do que suficiente para você fazer uma boa gestão, entendeu? E aí você pega, pô, se eu invisto, sei lá, 10, 15% do meu tempo para fazer uma boa gestão, para alavancar o meu negócio, para sustentar o meu negócio, é um investimento de tempo que vale a pena. E qualquer pessoa consegue fazer, desde que queira fazer. Legal. Já que tu falou sobre contratação e ficou uma pergunta na minha cabeça, eu não sei se tem alguma regra, por exemplo, porque de vez em quando vem essa pergunta para mim. Tem, assim, algum ponto que tu diz, tá, agora é o momento de contratar, a empresa tá faturando 3 meses, um mês de faturamento, não sei. Eu tô pensando aqui se existe uma regra, alguma coisa padrão pra pessoa que tá lá do outro lado e tá pensando se é o momento de contratar ou não. Não tem uma receita de bolo, né? Mas a decisão primária é sempre o financeiro. Eu tenho dinheiro para pagar essa pessoa? Se sim, beleza, já dei um cheque tenho dinheiro para pagar, então não me preocupo em trazer que eu vou dar conta de pagar. O segundo ponto é o que essa pessoa fará? Você tem clareza do que ela fará? O que ela vai tirar de demanda tua para liberar tempo para você vender, para você escalar? Então, as primeiras contratações que a gente faz é muito do que eu faço de forma repetitiva, que não agrega valor, mas que precisa ser feito, e eu consigo passar para uma pessoa ou para uma tecnologia, de repente. E quanto isso vai me custar? Se eu tenho dinheiro para pagar e eu tenho clareza do que essa pessoa vai fazer e o quanto eu vou ganhar em tempo fazendo outras coisas, acelerando outras coisas, é a hora de contratar, entendeu? E na contratação, não tenha medo de ficar um pouco lento, porque encontrar a pessoa certa, não necessariamente você vai conseguir na primeira entrevista, não necessariamente você vai conseguir no primeiro bate-papo. Então, não tenha preguiça de procurar essa pessoa, porque contratar é gostoso. E se a gente precisar demitir, é chato pra caramba, principalmente quando a gente é pequeno e quem tem que fazer, entre aspas, o trabalho sujo é a gente mesmo. Tira muita energia. E às vezes a gente posterga um relacionamento ruim porque a gente não quer tomar a decisão, a medida desconfortável de demitir uma pessoa. Então, meu lema é: eu contrato lentamente e eu demito rápido. Porque se nos primeiros 30 dias, e a gente faz bem esse exercício, tá? Depois de 30 dias eu volto e me pergunto: eu contrataria essa pessoa novamente? Se fosse hoje, eu contrataria essa pessoa? Depois de 60 dias eu faço a mesma pergunta: eu contrataria essa pessoa novamente? E depois de 90 dias eu faço a mesma pergunta. Se depois de 90 dias a minha resposta for talvez ou não, eu demito. Por quê? O contratar, você está ali numa entrevista, não necessariamente você consegue conhecer tão profundamente a pessoa. Só que nos primeiros dias, se você ficou em dúvida, você fala, beleza, está se adaptando, está entrando. Agora, se você já tem certeza, se for uma pessoa CLT, já desliga nos 45 dias, que é quando você tem o primeiro corte. Estou em dúvida, dou mais 30 dias.
Estou em dúvida, dou mais 30 dias. Se em 90 dias eu não tomei a decisão, demita, porque não é a pessoa certa para estar com você. Então, eu costumo não me alongar muito nesses relacionamentos, porque não é bom para a empresa e nem bom para o colaborador que está ali. Ou fazendo algo que ele não quer fazer, ou que ele não gosta, ou que pode até impedir de que ele tenha mais futuro em outras posições, entendeu? Claro, claro. Às vezes nem quer dizer que a pessoa é ruim, né? Já que às vezes não é compatível com o teu negócio. Já aconteceu aqui, por exemplo, da gente trazer pessoas que são de grandes empresas e não se adaptaram num espírito startup, que todo mundo trabalha de casa, que é tudo online, que a pessoa precisa ter uma organização própria. Então, muitas vezes não quer dizer. Sabe, uma coisa que eu fiquei pensando também, já que eu queria a tua opinião, porque tu trabalhas com o teu irmão, né? Uhum. Então, vocês também na empresa de Sou vocês têm sócia do meu amigos. marido. Ah, tu é sócia do teu marido. Eu vou chegar nessa questão daqui a pouco. Como que é para contratar família? Porque normalmente, por que eu tô trazendo esse ponto? Porque normalmente essas mulheres que estão começando nesses pequenos negócios têm uma forte tendência a contratar familiares ou amigos. Que dicas tu dá para esse relacionamento? Porque gera uma dependência ali, já tem um outro tipo, dependência emocionais do relacionamento externo. Daí vem para a empresa. Eu já perdi grandes amigos que trabalharam comigo. É triste falar, mas é a realidade. Hoje em dia aqui a gente tem uma regra: parente e amigo não se contrata mais, mas É uma boa decisão, tá? olha, e ela é sócia do marido dela e Mas vamos trabalha lá. com o irmão dela. Eu quero entender, então, É agora. isso aí. O que que a gente faz? Eu consigo trabalhar com meu irmão e com meu marido porque a gente quebra o pau e não está nem aí quando o assunto é negócio. Então, é óbvio que existe muito respeito, mas como qualquer outra pessoa do time. Eu lembro na pandemia que a gente acabou tendo que trabalhar muito em casa, meu filho chegou desesperado e eu estava só em reunião com o Reinaldo, e a gente discutindo o assunto da empresa, não sei o quê. Meu filho ficou desesperado, que ele achou que a gente estivesse brigando, ele levou água com açúcar para gente. O que está acontecendo? Amor. Só que a gente tem muito na cabeça que saiu da sala de reunião, saiu da empresa, fica lá, entendeu? Não tem a discussão fiquei chateado porque na empresa você não me apoiou numa situação. Fiquei chateado porque você se posicionou firmemente contrário a algo que eu tinha na minha cabeça que eu queria fazer. Não, não. Então, assim, a gente divide muito, a gente preserva muito o nosso núcleo familiar. Então, é fácil? Não. É um exercício todo dia, principalmente para quem é mais sensível. No caso da sensibilidade, é a minha, porque eu sou a mulher do jogo. Então, eu me policio muito para não levar isso para frente. Então, às vezes, principalmente com o Renato, que a gente trabalha na mesma empresa. O Reinaldo, nós já trabalhamos na mesma empresa, hoje somos sócios, mas no dia a dia a gente não está ali o tempo todo junto. Eu estou mais numa cadeira de conselho do que de executiva. E na empresa com meu irmão, não, eu estou no papel de executiva. Então, eu me policio muito para terminou a reunião, cara, é almoço de domingo, se a gente tiver que sair, a gente vai sair. Se a gente tiver que precisar um pouco mais de espaço um ou outro, porque foi mais acalorada a discussão, só que no outro dia tá tudo normal. Então, separar as emoções é primordial para você trabalhar com pessoas tão próximas. Um exercício que eu sempre faço antes de contratar é me responder genuinamente. Eu vou ter dificuldade de dar um feedback negativo? Eu vou ter dificuldade de demitir se eu precisar demitir? Se eu tiver, eu prefiro não contratar. Por quê? Porque eu não posso colocar
em risco a empresa em detrimento da relação. Eu não posso colocar em risco a relação em detrimento da empresa. Então, são coisas que conflitam. Então, eu não quero ficar prejudicar minha relação com meu irmão ou com meu marido por conta da empresa. E eu não posso prejudicar a empresa por conta de uma relação mal resolvida com meu irmão ou com meu marido. Então, a nossa regra é divida as emoções. E aí, quando Precisa de muita maturidade para isso, né? é difícil, mas a gente conseguiu achar uma fórmula. Então, a gente discute muito, muito. Mesmo porque não dá para buscar, quando as pessoas são muito diferentes, se a gente tenta buscar o consenso toda hora, gasta-se muita energia. Muitas horas a clareza dos papéis e responsabilidades ela vem à tona. Por exemplo, a gente vai ter mentoria no final da semana. Eu quero levar um conteúdo. O Renato falou: não acho que é o conteúdo. Eu falei: mas a decisão é de quem? É minha ou sua? Se for minha, eu vou levar. Aí ele falou: não, é sua. Eu falei: então eu vou levar. Então, percebe que ter a clareza de papéis e responsabilidades blinda as relações. Porque, se a decisão é minha e eu quero levar, então beleza, então a decisão é minha, eu tenho que ter autonomia. Ou então não me dê o poder da autonomia, porque senão eu só vou baixar a cabeça e fazer e executar o que você precisa fazer, o que você quer que eu faça. Então, ter clareza de papéis e responsabilidades e ter maturidade para separar emoções é essencial. Se você não tem clareza de papéis e responsabilidades e tem dificuldade de separar emoções, aí é nitroglicerina pura. Eu nem recomendo. Aqui já na empresa a gente cortou totalmente. A gente já passou por experiências bem complicadas e dói, né? Porque às vezes são relacionamentos de anos, né? Já que, como foi aqui no caso, uma grande amizade que eu tinha, relacionamentos de anos, já tive quase com uma prima também problemas, depois as coisas voltaram para o lugar, mas são coisas que dá para evitar, então eu percebi que eu não tenho muita maturidade não para isso, então é melhor a gente cortou. Apesar que o meu sócio é um grande amigo, mas a gente já está há muitos anos junto e a gente aprendeu esse equilíbrio. Nós somos os dois muito maduros e é o que tu falou, às vezes a gente quebra o pau numa reunião e daí depois desliga, depois um pede desculpa pro outro, tá? Não, mas não foi nada, e vida que segue, e tá tudo bom, e vamos fazer o churrasco juntos, e vamos comemorar, e chorar junto, enfim. Jaque, eu quero levar agora o nosso assunto um pouco mais pro teu lado pessoal, porque eu quero entender, né? Tu vem de uma carreira corporativa, eu acredito de muitos anos, hoje em dia é empresária, tu tem 2 filhos, é casada, aqui muitas vezes no É Com Elas a gente trata desse assunto, né? Ser mulher e ser empresária. Tu é uma empresária de muito sucesso, fez uma carreira de muito sucesso. Eu acho que a gestão deve ter te ajudado, que esses pratinhos equilibrados. Fiquei pensando agora, né? Cara, ela tem sorte. Ela tem sorte de fazer gestão, porque ela já está acostumada a equilibrar pratinho. Mas para a mulher que está nos escutando do outro lado, como que foi essa tua jornada? Agora, com toda a tua experiência, que dica tu pode dar para quem quer ser empresária, tá numa carreira e ao mesmo tempo quer cuidar da família? Como que tu lidou com tudo isso? Não foi fácil, tá, Michele? Embora eu não fiz uma carreira corporativa, né? Eu sempre fui empreendedora. Só que como eu tinha uma consultoria, e ainda tenho, uma das minhas empresas é uma consultoria, eu vivi muito no ambiente corporativo, né? Então, assim, e eu acho que isso me ajudou bastante, né? Porque o empreender, embora ele nos demande demais, ele exige da gente 24 horas por dia, 7 dias por semana, ele traz uma liberdade também, né? Então, no sentido de, putz, eu administro um pouco melhor minha agenda, eu não preciso bater cartão, então, muitas vezes,
Pô, precisava levar a filha no médico, levava e virava a noite trabalhando, colocava para dormir e agora eu vou trabalhar até entregar tudo que eu tenho para entregar. Então, eu acho que o empreendedorismo me ajudou muito nesse sentido, de trazer uma flexibilidade na agenda, não na responsabilidade, porque a responsabilidade é sempre maior do empreender, mas me trouxe uma flexibilidade de eu conduzir minha agenda da melhor maneira possível. Então, isso me ajudou nessa administração como um todo. Mas no começo não era leve. No começo, até que eu comecei. Eu tenho uma filha de 24 anos e tenho um filho de 13. Eu sofri muito mais com a minha filha de 24 anos do que com o meu filho de 13, porque eu me culpava demais em estar ausente, eu me culpava demais de ter que trabalhar. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. A gente torna muito pesado. Com o Lucas, eu já não tenho tanto esse peso. Eu já não me culpo tanto por trabalhar e por ter uma agenda corrida. Não, mas antes sim, talvez a maturidade, como tem 11 anos de diferença de um para o outro, a gente acaba aprendendo mais, a gente acaba evoluindo mais. E aí eu comecei a ter combinados. Então, por exemplo, eu nunca fiz uma viagem que não fosse a trabalho sem eles. Com a Isabela agora sim, porque agora ela já Ela já foi, não quer, né? até casada. Mas eu nunca fiz uma viagem a passeio sem eles. Ah, mas como que fica o casal? A gente tem muito na nossa cabeça que são 15 verões, a gente fala. Então, são 15 verões que o filho vai querer ficar com a gente. Depois ele vai querer a vida dele, ele vai preferir viajar com os amigos, ele vai preferir viajar com a escola, ele vai preferir outras coisas. Então, a gente nunca trouxe esse peso. Ah, a gente precisa de uma viagem só nós, a gente precisa do nosso momento. Não, então, a gente trabalha pra caramba, a gente tem uma agenda puxada pra caramba, então a gente vai ter momentos em família. Então, se vai viajar, vamos todos. E buscamos esses momentos, esses pequenos momentos, essas pequenas experiências com muita frequência. Para quê? Para que o nosso tempo com a família seja de muita qualidade, não seja no piloto automático. Então, a gente não gosta de ficar no piloto automático. Para a gente, o final de semana, quando a gente não está trabalhando, para viver experiência junto, vamos num restaurante junto, vamos num teatro junto. Ah, mas e quando o dinheiro era mais curto? Vamos no parque gratuito junto, vamos andar de bicicleta junto, vamos fazer qualquer coisa junto. Então, a gente sempre teve isso. E nunca, assim, alguns momentos mais marcantes são coisas pequenas. A gente foi num parque aprender a andar de bicicleta, a gente foi andar de patins, caiu, quebrou o braço. Então, a gente valoriza muito esses pequenos momentos com muita qualidade. Então, isso faz com que eu tire uma culpa de mim. Se eu tenho uma culpa, eu não executo nem meu papel de mãe, nem de mulher, e nem de empresária da maneira adequada. Então, eu tirei minha culpa de mãe como? Criando esses combinados. Viajamos todos juntos, final de semana a gente tem experiências pequenas, médias ou grandes juntos. E com o casal, o meu mulher, como que a gente diminuiu a culpa? Com alinhamento e acordos muito claros. Temos 15 verões com os nossos filhos. Vamos aproveitar da maneira intensa e presente que a gente gosta. Depois seremos só nós dois. E talvez um cachorro, ou talvez um papagaio. E aí a vida vai mudar de novo. Então, combinados claros e tempo de qualidade quando a gente está junto. Então, basicamente, é assim que eu administro a minha agenda, os meus pratinhos, para que eles não caiam. Então, por exemplo, essa semana eu tenho uma semana muito puxada à noite. Então, eu tive reunião, hoje eu tenho um jantar, amanhã eu tenho um outro jantar, sexta eu tenho entrega da mentoria e sábado eu tenho entrega da mentoria. Aí eu já estou bolando o que eu vou fazer no final da semana que vem. Por quê? Porque eu preciso dar essa compensada dessa ausência dessa semana. E eu já os avisei na semana passada que eu ia ter uma semana puxada essa semana. Então, assim, eu me esforço para jantarmos juntos, eu me esforço para estarmos o maior tempo possível juntos. Embora meu filho agora já esteja adolescente e nem sempre ele quer a mãe por perto. Mas é assim que a gente tenta conduzir. O jogo muda. Tu falou, a comunicação é tudo, né? Eu também percebi que aqui em casa, por exemplo, agora eu tô te entrevistando aqui na Alemanha, são quase 8 horas da noite.
E a gente tem uma agenda de família e eu comecei a colocar todos esses horários da família, né? Então, gente, eu vou, por causa do fuso, muitas vezes eu tenho que fazer um malabarismo aqui com os horários e comecei a informar, né? Durante essa semana vai ter aula, enfim, vamos organizar assim. Melhorou muito o meu relacionamento com o meu parceiro e o meu filho passou a ter mais entendimento. E eu também, para diminuir essa culpa, também aqui tem alguns combinados, né? Por exemplo, aqui em casa a janta é sagrada, né? Então, salvo exceções, a gente senta todo mundo sem celular para jantar. Então, faz uma comidinha legal. E no final de semana tem momentos. Eu gostei muito disso que tu falou, que eu não tinha pensado, foi meio natural, mas esses combinados, essa organização, tira esse peso. Tira. Ajuda, né? Compensa. Então, não adianta. Dá para ser perfeito em tudo? Não dá. Mas a partir do momento que a gente assume a premissa que não dá para ser perfeito em tudo, quais são os combinados que eu posso deixar confortável para todo mundo? Né? Então, assim, vai estar perfeito? Não, mas vai estar confortável para todo mundo. A gente vai conseguir se encaixar bem nessa rotina. Então, é assim que a gente faz. A gente tem nossos combinados e a gente tenta, ao máximo, honrar os nossos combinados. Então, quando a coisa está muito apertada, a gente fala, putz, hoje a gente vai jantar fora. Vamos dar uma quebrada, vamos dar uma saída, uma oxigenada, para que a gente reconecte novamente, entendeu? Sim, sim. E também, né, já que pensando aqui, eu acho que tudo tem a ver com a idade dos teus filhos também, né? Porque Total, isso contribui demais. um bebê, uma criança de colo vai exigir muito mais e talvez o teu negócio vai andar um pouco mais lento e a gente tem que parar de se culpar também por isso, né? Querer se comparar, por exemplo, eu não posso me comparar com a Jaque, que tem uma filha de 24 anos e um filho de 13, o meu filho de 8 precisa de muito mais atenção do que os filhos dela. Eu acho que ter esse bom senso faz muita diferença. Faz total diferença. E se a gente não tiver essa racionalidade, a gente vai continuar se chicoteando o tempo todo, né? Então, assim, por que eu preciso andar tão rápido agora que eu tô com um filho pequeno? Eu não posso ser um pouco menos exigente comigo mesma? Então, acho que isso é importante demais. Então, por exemplo, quando eles eram crianças menores e que exigiam mais cuidado, eu tinha na minha cabeça o quê? Se eles tiverem uma dor na unha, eu vou estar ali disponível, não importa. Cancelo viagem, cancelo reunião, então esse combinado também me ajudou bastante aí, e eu não trabalhava em casa. Então, quando eu percebia que eles estavam um pouco mais sensíveis, eu fazia uma agenda mais tranquila em casa, tentava ser um pouco mais presente naqueles momentos. É óbvio que entre erros e acertos, eu não acertei 100%, mas eu acho que eu errei menos do que eu acertei, que eu acho que no fim é isso que acontece. De novo, no começo não era leve, eu me culpava muito, mas a maturidade trouxe essa leveza e também o autoconhecimento trouxe a leveza de que eu não vou acertar 100% das vezes, mas que na conta final, no resultado final, eu tenho acertado mais do que eu tenho errado. Isso para mim já é suficiente. A perfeição não dá em lugar nenhum, nem no trabalho, nem no papel de mulher e nem no papel de mãe. Acredito que ficou para mim, dessa última parte que tu falou aqui, clareza. Eu acho que ter clareza do teu papel nesse momento, de como tu vai levar essa situação, eu acho que tira esse peso, né? E é possível, tu é um grande exemplo que é possível trabalhar, ter sucesso na carreira e também ter filhos E ser feliz, né? e ser feliz, vamos colocar isso também, né? E ser feliz. Eu acho, acredito realmente, fielmente. Mesmo porque o trabalho me completa, eu gosto muito de trabalhar. Então, se eu não trabalhasse, eu me sentiria frustrada. E eu falo até para o meu marido, a sua vida é assim um inferno, porque eu só ia ter você para pentelhar. Então... Não, eu também, eu preciso trabalhar, não sei. É muita energia.
Eu não paro em casa, às vezes um final de semana, que as coisas estão mais tranquilas, aqui eu não paro, eu fico procurando coisa para fazer em casa. E o Pascal falou para mim, né, Michele, tu não consegue parar um pouco? Tu vai trabalhar, então. Eu vou arrumar guarda-roupa. Eu invento, sabe? Então, tipo, eu também, eu sou uma pessoa que preciso, né? Eu cresci, o trabalho na minha família era uma coisa muito forte, né? Muito importante, e não adianta. Eu cresci com essa crença e hoje em dia sou também tô entendendo a leveza e é o que tu falou, acho que olhar para dentro vai te trazendo maturidade, tirando essa culpa, né? Até de a velocidade que eu queria um tempo atrás era muito alta pro momento da minha família. Hoje eu tive esse ano que ter uma conversa bem séria com o meu sócio e falar para ele, ó, eu não quero mais fazer a gente fazer aula de madrugada, sabe, Jaque? Por causa do fuso. Então, uma vez por mês ia até 4, 5 da manhã, virava 3 dias, e daí chegou um momento que eu falei: não, isso não cabe dentro da minha família, e tá tudo bem se tu não quiser, uma sócia que não pode, mas eu não vai dar. Então, comecei a ter clareza também. Eu acho que a mulher que está nos escutando, se puder parar para pensar um pouquinho e ter essa clareza, aos poucos vai tirando esse peso, né, que a mulher carrega aí. Que a gente se coloca, né? Às vezes não é nem o sócio, não é nem o marido, não é nem o filho, mas a gente na busca pela perfeição e na busca por não deixar cair nenhum pratinho, a gente mesmo se coloca, né? No meu caso, era nítido que quem subia mais a minha régua era eu mesma. Então, é importante o exercício do se conhecer e saber a hora de esticar a sua própria corda ou é a hora de você se abraçar um pouquinho e conseguir trazer um pouco mais de tranquilidade e leveza, porque a tranquilidade e a leveza, ela vai fazer com que você tenha resultados melhores. Hoje eu falei para 2 pessoas do meu time, falei, eu vou colocar aqui na porta da minha sala uma plaquinha escrita assim, respire 3 vezes antes de entrar. Se você não achou a solução respirando 3 vezes, pode entrar. Porque às vezes as pessoas chegam tão nervosas, tão esbaforidas. Aí você fala, respira. Aí hoje eu falei para essas pessoas, eu falei assim, a resposta está dentro de você, você não tá aqui para me pedir uma resposta, você está aqui só para respirar. Então eu vou colocar a plaquinha lá fora para respirar antes. E muitas vezes a gente não faz isso com a gente. Então a gente se vê toda atrapalhada, toda se culpando, se chicoteando, quando na verdade a única coisa que a gente tem que fazer é respirar para que a gente não pire e encontre a melhor solução. E às vezes é mais fácil do que a gente imagina. Eu me lembro que eu estava morrendo de medo de ter essa conversa e achando. E eu acho que isso é uma característica minha, né? De sou um pouco controladora e achar que só eu posso Só tudo, um né? pouco. Achar que só eu posso tudo. Aí tu acha até quando vai. E a grande parte das mulheres tem essa característica de que são guerreiras, assim, né? De querer ser controladora. E aí, até na hora da conversa, tu acha que as pessoas, não, tu não pode largar o posto. Daí a pessoa te fala, não, tá tranquilo, vai dar tudo certo. Nem pestanejo, daí tu fica assim, ai, tá, era tão simples. Caraca! Eu não sou tão importante assim, velho. Esse é o ponto. A gente não ter medo desse respirar para não pirar. Quando a gente respira e busca uma solução, a gente se distancia um pouco do problema. E às vezes o problema nem é tão grande assim, a gente que deixou ele grande. Sim, né, a mulher que muitas vezes nem precisa e tá trabalhando muito mais que o marido, também já tive, né, nessa situação, então acho que a Jaque é o exemplo aí para vocês, gente, construiu uma carreira incrível, é uma grande empresária e é uma luta diária também, né, Jaque? Até hoje eu acredito que tu, mesmo com toda a maturidade, com todo o sucesso que tu tem que trabalhar isso diariamente, né? Essa culpa, esse peso, correto? Total. E tá alinhada com o parceiro é muito legal. Importante, porque muitas vezes eu tô ali no meu modo super controle, no meu modo resultado, pá, 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 aquela coisa pesada, aí ele vira e fala assim, respira.
Faz exatamente o que eu faço com o meu time. Respira. É verdade, eu tô exagerando aqui, né? Tá, então respira, vamos lá. Vai sair do outro lado. Então, saber que você pode confiar no seu parceiro, no teu marido, no teu par, e que ele tenha essa intimidade de bater no teu ombro e falar assim, calma que vai dar certo, é muito importante também, tá? Então, eu acredito muito que eu não conseguiria ter alcançado o que eu alcancei sozinha, e eu tenho certeza que ele também pensa da mesma forma. Acho que esse apoio, ele é essencial, principalmente para a mulher, que tem um peso maior, que é o cuidar da família. Inevitavelmente, o cuidar é a nossa responsabilidade, e tem que ser. Então, ter esse suporte, ter esse apoio do parceiro e saber que você pode contar, é primordial. E eu acredito verdadeiramente no poder do alinhamento. Ter conversas, muitas vezes difíceis, porque a gente acha que a gente não precisa, ou que a gente vai se tornar mais vulnerável, ou que a gente vai decepcionar, e aí a gente acaba não fazendo. E empurrar com a barriga, Deixa a vida me normalmente levar, não é o como diz melhor, o Zeca Pagodinho, né? não traz o melhor resultado, né? É. Então, já que a gente tá se encaminhando pro final, mas eu tenho aqui ficou uma coisa na minha mente. Como que é, assim, pra ti, tu te sente, porque tu veio aí, eu sinto um pouco do passado, assim, um pouco que a mulher controladora, que tentava fazer tudo, apesar de tu ter desenvolvido essa maturidade, porque eu tô perguntando isso porque eu tenho essa dificuldade, né, de demonstrar um pouco de carinho, afeto, assim, junto aos filhos, familiares. Tu sentia um pouco tu sente ou sentia isso? Eu tenho dupla personalidade, Michelle. Eu não sei se você assistiu a live do Caminho de Volta, mas eu sofro da dupla personalidade. Da mesma forma como eu sou firme no trabalho, nos resultados, foco, foco, foco. Cara, saiu do trabalho, tirei meu salto, eu viro um cachorrinho. Ai, que legal, que Eu choro legal! até com o hino nacional, eu assisto filme de Natal, eu amo o Natal. Então, assim, eu sofro de um complexo de dupla personalidade, entendeu? E eu sou, inclusive, olha que maluco, eu sou a que perde o carro no estacionamento. Aí você fala, pô, eu não perco uma data, eu sei os números da empresa Nossa, de por essa cor. eu não esperava. Eu sei os números da empresa de cor, eu monto todo o planejamento da empresa, eu controlo tudo, eu saio da empresa, é muito engraçado, eu perco o carro no estacionamento, eu esqueço documento, eu perco bolsa, então, tipo, a outra personalidade, ela toma conta, e às vezes ela é mais legal. Que bacana, Jaque. Gostei de conhecer esse teu lado, né? Porque como tua mentoranda, por isso que eu perguntei, né? Eu queria tirar alguma coisa diferente da Jaque, então eu consegui. Olha, não imaginava que tu acreditava no Eu relacionamento. sofro. O Reinaldo brinca, às vezes eu prefiro você sem salto. E é uma elegância, gente, essa mulher, ela palestrou no É Com Elas, eu assisti a palestra dela, nossa, ela é uma elegância, bom, já que eu agora ainda conhecendo esse teu outro lado, ainda mais te admiro, né, que é algo que eu tô trabalhando em mim, eu acabei por causa do trabalho ficando um pouco fortalecida demais, e agora eu tô aprendendo a fazer esse caminho de volta, de voltar a ser mais mulherzinha mesmo, né? Eu adoro Delicada. cozinhar, gosto de fazer bolo, gosto de fazer brigadeiro. Então, assim, eu tenho dupla personalidade. Que bacana, que bacana. Jaque, e pra gente finalizar, aqui no podcast a gente sempre tem uma pergunta no final do podcast que é a seguinte: qual mulher te inspirou na tua vida ou te inspira atualmente e por quê? Nossa, essa pergunta já me foi feita essa semana algumas vezes, de maneiras diferentes. Quem são seus gurus? Quem te inspira quem você se inspira para fazer o que você faz?
E para cada um eu dei uma resposta diferente, porque eles falavam muito do técnico. Quando eu olho para a mulher na sua essência, eu me inspiro muito na minha mãe. Eu acho que minha mãe, ela, ela, ela construiu ela teve que construir quase que um personagem por conta da vida difícil que ela teve. Ela, aos 38 anos, ficou viúva, mas, ao mesmo tempo, ela consegue colocar muito amor em tudo que ela faz. Então, eu me inspiro muito nisso. É uma pessoa super simples que conseguiu se reconstruir inúmeras vezes, se reconectar com ela mesma inúmeras vezes, mas uma coisa que ela nunca perdeu é a essência do amor. Não falado, porque ela não fala, mas ela demonstra em ações. Então, a ação do cuidar, a ação do estar próximo. Então, isso me inspira bastante, independente de qualquer grande guru, de qualquer grande referência, de qualquer grande estrela. Então, eu acho que é isso. É a simplicidade do fazer, sem esperar nada em troca, e tendo muito amor como base. Eu acho que é isso. Lindo. E sabe o que é bem interessante, Jaque? Eu acho que eu vou ainda fazer essa métrica, mas eu acho que até o momento 90% das pessoas que eu perguntei essa pergunta, a mãe sempre tá no meio. Então, ó, Que bom! Que então, bom! ó, as mamães estão aí Estão no fazendo topo, um bom trabalho. estão fazendo um bom trabalho. Pelo menos as pessoas que estão vindo aqui, a gente percebe que estão fazendo um bom trabalho. Qual que era o nome da tua mãe? Desculpa, qual que é o nome da tua mãe? Ela é viva ainda? É viva sim, é Cida. Cida, dona Cida, É então, muito isso. legal. Jaque, eu quero te agradecer, então, pela tua presença aqui hoje. Eu acho que tu quebrou muitos paradigmas aí da gestão. Eu aconselho você, mulher que assistiu, reassistir e anotar o que a Jaque trouxe aí, porque foram lições. Eu sou da mentoria dela e posso dizer para vocês que exatamente essas lições que ela trouxe aqui foram o que realizaram grandes mudanças aqui, estão realizando grandes mudanças aqui na nossa empresa. Então, aproveite. Eu vou deixar todos os contatos da Jaque aqui, o Instagram dela, para você conhecê-la. Mas, Jaque, conta um pouquinho do trabalho que tu faz e onde que as pessoas podem te encontrar, por favor. Esse é um ponto que eu preciso melhorar, né? O Elton, que é um dos meus sócios, falou assim: nossa, seu Instagram tá horrível. Eu falo: tá bom, deixa meu Instagram lá, é uma miscelânea, é aquilo, eu sou aquilo. Ora falando técnico, ora falando, postando foto de viagem, enfim. Falei: deixa o bichinho lá. Mas, enfim, a gente hoje é um grupo de empresas, nós temos um grupo de empresas onde a gente tem como base dos nossos negócios essa nova economia do digital. Então, a gente tem produtos de desenvolvimento pessoal, a gente tem empresas que elas dão suporte aos produtores, então nós somos um grupo de empresas e eu sou vice-presidente desse grupo. Então, os nossos negócios eles são bem diferentes, mas ao mesmo tempo eles se complementam. Para me acompanhar, você vai deixar em meu Instagram, Jaque T. Boesso, e ali eu tento trazer alguns conteúdos, ando falhando demais ali, deveria fazer um pouco mais, mas é um projeto para o ano que vem. Vai ter Esse vários ano que vem cortes sai, agora já né? saiu alguns cortes bem legais aqui, hein? Vai sair um corte. Então compartilha, me marca lá para eu colocar no meu perfil, mas Pode esse deixar. é um projeto para o ano que vem. E eu sou mentora, como a Michelle já trouxe, de empresários. A gente tem um dos nossos produtos, essa mentoria, esse grupo de negócios, onde a gente discute negócios. E a gente tem uma metodologia que a gente fala que o negócio, com certeza, ou ele está pequeno, ou ele está errado, ou ele está lento. E eu trabalho exatamente no que está errado. Então, o meu lugar nesse nosso ciclo é realmente colocar as empresas para fazer o que elas precisam fazer, independente de ser fácil, para que elas possam ser estruturadas para alavancar e se tornarem rápidas e com muito resultado.
Maravilhoso. E isso já é o que tu falou do teu Instagram, já que já é gestão, né? Porque tu já tem o planejamento para o ano que vem. Não, agora não é o momento de tocar no Instagram, vou fazer o que eu tenho que fazer esse ano e tá tudo bem, o meu Instagram Tá tá tudo feio, é bem. gestão. E que o Elton que lute reclamando do meu Insta. Não é prioridade ainda. Não é prioridade ainda, é saber o que é prioridade. Jaque, não tenho palavras para te agradecer. Eu tenho certeza que esse podcast vai ser de muita valia para a mulher empreendedora que nos acompanhou aqui. Mais uma vez, mulher, eu te convido a assinar o nosso canal ou aí no Spotify, se inscrever para você acompanhar os novos episódios. Eu agradeço a presença da Jaque aqui e também convido você, mulher, a entrar na nossa comunidade 100% gratuita. Nós acreditamos muito na ambiência. Se você estiver perto de pessoas, mulheres que estão querendo o mesmo objetivo que o seu, vai ficar muito mais fácil você passar por essa montanha-russa, né? Dirigir essa montanha-russa da vida, do empreendedorismo. Então, o nosso objetivo é que você tenha boas conexões e esteja perto de pessoas que queiram algo que você também quer. Então, o QR Code vai estar aqui na tela. O link também está aqui na descrição do vídeo. É 100% gratuito e fica o convite para vocês. Eu, então, me despeço da Jaque aqui e agradeço a presença de todas. Até o próximo episódio. Obrigada, tchau.